aqui no livro de Gênesis, a partir do capítulo 12, que vem falar da história de Abraão. Então, Abraão foi chamado a sair da sua terra, da sua parentela, e ir para um lugar onde o Senhor ia mostrar. E ele foi, levou a sua esposa, levou o seu sobrinho. O Senhor não falou para ele levar o sobrinho, mas ele levou, tudo bem, o Senhor permitiu. E o Senhor foi prosperando a Abraão e ao sobrinho. E chegou um tempo que os dois, né, tanto Abraão como Ló, tinham tantos bens, tantos animais, tantas pessoas que os serviam, que os servos começaram a discordar. Então, Abraão, mesmo sendo mais velho, tendo a preferência, né, ele falou, não, Ló, pode escolher para onde você quer ir, e você vai para um lado, eu vou para o lado oposto. E Ló, né, olhou para a campina, não consultou ao Senhor, e escolheu ali, então, aquela parte perto de Sodoma e Gomorra, onde habitavam um povo mau, idólatra, mas ele só se importou em ganhar, ele só se importou com a prosperidade ali do lugar, então ele escolheu aquele lugar. E ele foi ingrato, né, também, porque ele devia falar, não, tio, então o Senhor fica com essa área aqui, que é bonita, que parece boa, e eu vou para outra. Mas não, ele foi ganancioso, não consultou o Senhor e escolheu aquele lugar. E se deu mal, que nós sabemos a história dele, né? E de Sodoma e Gomorra. Bom, e Abraão, então? Então, Abraão, Sara, não... O Senhor tinha dado a promessa que eles seriam pai de nações. Mas estava demorando, Sara era estéril e ela teve uma grande ideia. As grandes ideias que muitas vezes nós temos, que nos levam ao fracasso, à ruína. Sara falou, não, pode se deitar com a minha serva Agar. Então, Abraão fez esse sacrifício. E Agar gerou Ismael. Ismael não era o filho da promessa. Ismael é o filho da ideia carnal, do fazer com a força do próprio braço. E nós temos hoje, né, as guerras, nós temos as consequências dessa grande ideia até hoje. E essa consequência vai perdurar até que o Senhor Jesus volte. Bom, então depois, aí Abraão também teve sua grande ideia, sem consultar ao Senhor. Porque Abraão, ele estava crescendo na fé, no conhecimento de Deus. E ele foi para uma terra, está em Gênesis 12. Abraão foi para uma terra, porque foi para o Egito, né? E ele disse ao faraó que Sara era sua irmã. Ela realmente era meio irmã, porque era costume da época e tal. Mas ele mentiu, porque ela era a esposa dele. E Sara coabitou com o faraó por um longo tempo. Mas, pela misericórdia do Senhor, Sara não gerou um filho com o faraó. Porque essa não era a vontade do Senhor, né? E depois, Abraão comete e tem um desenrolar ali, e o Senhor pune ao faraó, porque ele estava com a mulher de Abraão, e o faraó então restitui a mulher a Abraão. Mas Abraão não aprende com isso. Lá na frente, no capítulo 16, não, mais pra frente, Abraão vai mentir de novo que Sara era sua irmã, no capítulo 20, lá na cidade chamada Gerar. O nome da cidade, Gerar. Bom, aí Abraão mente para Abimeleque. Falou, não, é porque Sara era muito bonita. Então, provavelmente, era o costume da época, né? Quando as esposas eram muito bonitas, os homens poderosos matavam os maridos para ficar com as esposas. Misericórdia, né? Então, Abraão, novamente, temendo isso, não consultando ao Senhor, não pedindo a proteção do Senhor, teve, de novo, essa grande ideia de falar que Sara era sua irmã, ali naquela cidade. E Abimeleque, que era o rei daquela cidade, vendo aquela mulher bonita, levou para o palácio. Essa mulher vai ser minha mulher. Misericórdia, né? Só que Deus logo já apareceu para o Abimeleque lá em sonho e falou, você não pode coabitar com essa mulher, ela é casada. Então, Abimeleque até que estava inocente nessa história, né? Porque ele pensou que era uma mulher solteira, ele podia se casar com ela. Então, Abimeleque ficou bravo com Abraão e falou, pra que você mentiu para mim? Ela é sua esposa. Então, nós vemos aqui também que não interessa se o pecado é cometido sabendo que é um pecado, ou se foi cometido inocentemente. Porque Abimeleque estava inocente ali naquela história, achando que Sara era desimpedida, né? Mas, independente disso, o Senhor puniu Abimeleque, a sua esposa, as mulheres ali, né, do palácio, não gerariam dali para frente por causa desse pecado.
Mas o Senhor deu a instrução, né, a Abimeleque, falou, restitui Sara ao marido, dê a eles bens. E então Abraão orou por Abimeleque, né, por sua casa, abençoando eles. Então o Senhor curou a Abimeleque, as suas esposas, curou na questão de poder ter filhos, né? Então, a partir daquele momento, eles curados. Então, chegamos ao capítulo 21, que começa assim, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que ele havia prometido. E Sara gerou. Então, após a oração, após o perdão ali sobre a vida de Abimeleque, aquela situação, Abraão orou por ele e a sua casa, eles foram curados. E Sara também, logo após, né, coabitou com seu esposo e gerou Isaque, o filho da promessa. E outra coisa que o Senhor me mostrou aqui hoje, agora, nesse momento, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo para compartilhar com vocês. O Senhor havia visitado Abraão e Sara pouco tempo antes, ali no capítulo 17, e Deus fala para Abraão, daqui a 1 ano, Sara estará com o filho nos braços. Daqui a 1 ano. Tá, aí teve a história lá de Sodoma e Gomorra, e Deus salvou Ló, tá. Só que, então, logo após essa visita, essa promessa de Deus para Abraão, falando que Sara geraria, que dali a 1 ano ela estaria com o filho nos braços, Abraão resolve mentir para Abimeleque e deixa a esposa dele ir para o rei, coabitar com o rei. Abraão não estava lembrando que dali a 1 ano Sara estaria com o filho nos braços? Abraão não esqueceu ou não estava acreditando naquilo que o Senhor disse? Ele não correria um risco muito grande? Deus falou, Sara estará com o filho nos braços daqui a 1 ano. Aí Abraão, pode ir, Sara, fica ali, ó. Vai coabitar com o rei ali, enquanto eu vou trabalhando aqui, adquirindo mais bens. Misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E, então, Deus, a vitória ali de Abraão e Sara, gerando Isaque, sendo bem-sucedido, não é porque Abraão foi um homem extraordinário, excepcional. É o pai da fé? É. Mas tá vendo que ele vacilou? Ele errou? Então, aquela vitória, toda a bênção na vida de Abraão e Sara, não foi por Abraão. Foi pelo próprio Deus. E assim Deus faz conosco. Não é porque nós somos merecedores, nós somos perfeitos, não. É porque Deus é perfeito, é porque Deus é misericordioso. É pela bondade de Deus, é para cumprir a palavra de Deus. Deus disse, Sara vai gerar de Abraão, daqui a 1 ano, esse filho se chamará Isaque. E Deus cumpriu com a palavra dele. Não permitiu que Sara fosse coabitar com o rei Abimeleque. Deus zela. Deus é um Deus zeloso. E Deus é zeloso com a própria palavra dele. Para que a palavra dele se cumpra, ele é zeloso. Para que a palavra do Senhor se cumpra na minha e na sua vida, Deus é zeloso. Aleluia. Glória a Deus por isso. E eu confio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor para todo sempre, porque Deus é zeloso. E essa é uma promessa da qual eu tomo posse. Então, que você também tome posse da palavra do Senhor para a sua vida, para a sua casa, em nome de Jesus. E que nós venhamos a pedir perdão ao Senhor por tantas vezes fazer as coisas do nosso jeito, termos uma grande ideia. Misericórdia, Pai. Perdoa-me por isso. Perdoa-me por isso, Senhor. Que a partir de agora, eu só tome decisões de acordo com a Tua vontade, com a Tua direção, em nome de Jesus. Espero que essa também seja a sua oração.